Comecei a gravar. Ah, Bom dia a todos, então. Hoje, 18 de março. Então, dando continuidade às reuniões do subgrupo Pêndulo do Locomotion. Ah, Hoje a gente vai ter, então, a apresentação da Marcela. Então, Marcela, vou eu vou te liberar aí para apresentar. Aí. Então, quando quiser, aí, Marcela. Beleza. Tá em tela cheia para vocês? Tela cheia não, tá no PowerPoint ali só, não modo Peraí, então. apresentação não. Eu vou... Se não funcionar a apresentação, lembra que tem o livrinho do lado do botão da apresentação que funciona. Sim, mas eu vou voltar pro... Fazer diferente. Então, eu vou botar a apresentação e botar. O que eu notei o outro dia que eu passei, o aluno clicou no livrinho, nessa dica, é que desapareceu a cara da turma. Eu não sei se É, por isso. Mas acho que agora vai dar aqui. E agora? agora deu. E a gente está se aparecendo. Beleza. Não, eu botei na apresentação cheia, daí usei o Alt Tab. Daí funciona. Tá, beleza. Bom saber, tá? Então tá. Então, bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Para quem não me conhece, eu sou a Marcela Zimmermann Cassal, sou doutoranda do Locomotion. E então, hoje, o tema das reuniões do Pêndulo que ficou sob minha responsabilidade é o tema da dispneia. Então, na aula de hoje, eu vou falar um pouco, fazer uma introdução geral da dispneia, para a gente entender o que é a dispneia, né? O que está envolvido com esse sintoma. Falar um pouco sobre avaliação, mas a ideia é a gente se atentar um pouco mais nos aspectos fisiopatológicos e principalmente na mecânica, né, que envolve o sintoma da dispneia. Deu uma travada para passar aqui. Então, na verdade, o ser humano, ele pode sentir, né, uma ampla gama de sensações respiratórias, como o movimento respiratório, a posição do pulmão, sensações de irritação, vontade de tossir, a dor, sensação de aperto no peito, sensação de esforço e desconforto respiratório. E entre essas sensações respiratórias, existem alguns aspectos específicos, né, como o aperto do peito, a sensação de esforço e a própria sensação de desconforto respiratório, que contribuem principalmente para a sensação que a gente conhece como dispneia. Então, considerando isso, a gente entende que a dispneia, ela não é apenas uma sensação respiratória, né? E existem diferentes mecanismos que envolvem não somente com o desconforto respiratório, mas ela pode estar associada também a outros sintomas. Então, de acordo com a American Thoracic Society, a dispneia ela é definida como uma experiência subjetiva de desconforto respiratório, que inclui, então, sensações qualitativamente distintas que vão variar de acordo com a intensidade. Então, essa sensação, né, esse desconforto respiratório, que é conhecido como dispneia, ele pode ter origem de diferentes fatores, né, não somente fatores biológicos, né, fatores com relação às estruturas, né, que envolvem o sistema cardiorrespiratório, mas também pode ter origem de outros fatores, como, por exemplo, os fatores psicológicos, os fatores fisiológicos, fatores sociais e também fatores ambientais. Então, na verdade, a dispneia, ela é uma queixa comum, né? Ela pode estar frequentemente relacionada com doenças graves. A dispneia também é um preditor importante de mortalidade e também de necessidade de internação, né? Ela pode estar associada também com limitações importantes das atividades físicas e sociais. Além disso, ela é associada
com uma má qualidade de vida, né? Então, as pessoas que possuem esse desconforto respiratório, normalmente elas acabam tendo uma má qualidade de vida relacionada. E também a dispneia, ela está ligada ao condicionamento físico e ao estado emocional do ser humano. Além disso, né, a gente pode considerar que a dispneia, ela é um sintoma primário em muitas doenças do sistema respiratório, né? Às vezes é o primeiro sintoma que resulta, né, em atenção, mas ela também pode ser um sintoma adjacente de outras doenças, né? Por exemplo, as doenças cardiovasculares ou mesmo disfunções neuromusculares, como a gente vai ver no decorrer dessa aula. E a dispneia frequentemente também é um sintoma que motiva, né, o paciente com uma doença pulmonar a procurar assistência, né, essa falta de ar, esse aperto no peito, né, essa sensação de que o ar não está entrando, muitas vezes é o sintoma principal que leva esse paciente a procurar atendimento médico, né, ao iniciar uma investigação. E, além disso, a dispneia ela é um sintoma comum em pacientes com doenças como câncer, doenças pulmonares, insuficiência cardíaca e também as doenças neuromusculares. Então, na verdade, popularmente, né, existem diferentes termos que são utilizados pelos pacientes que apresentam essa sensação de desconforto. Então, pode ser relatada como uma respiração difícil, uma respiração cansada, trabalhosa ou pesada, como um abafamento ou sufocação. Alguns pacientes indicam como fome de ar, né, essa falta de ar, esse desespero, né, pela entrada de ar nas vias aéreas. Além disso, ela pode estar relacionada com termos como aperto no peito ou aperto na garganta, né, essa sensação de sufocação também. E a quantidade de ar que entra não é suficiente, né? Normalmente são termos que o paciente que sente, né, a dispneia utiliza para descrever essa sensação. Então, na verdade, a dispneia, ela representa sensações qualitativamente distintas. A gente pode dividir em sensação e percepção, na verdade, né? A sensação seria o estímulo, né? Referente a um estímulo de um receptor que resulta em uma ativação neural, né? Isso referente relacionado com as vias aferentes mesmo, né? Então, nesse caso, para uma dada intensidade de uma sensação respiratória, o desconforto da sensação pode variar de acordo com o tipo de estímulo, né, que é dado, que gera essa sensação respiratória. E também tem a sensação de percepção, né? A percepção já está mais relacionada na reação do indivíduo a essa sensação causada por esse estímulo. Então, já tem mais relação com a própria percepção, né? Com o processamento desse estímulo que vai gerar uma reação no indivíduo. Então, nesse caso, por um mesmo estímulo da intensidade da dispneia apresentada, né? Pode acarretar numa percepção diferente para cada indivíduo, né? Isso porque a dispneia, na verdade, ela é uma sensação subjetiva, tal qual a dor, né? Então, que cada indivíduo pode relacionar de uma forma diferente. A dispneia também, ela pode ser um sintoma secundário, né? A manifestações que alteram principalmente a eficiência mecânica da respiração, tal qual a DPOC, né? A doença pulmonar restritiva, e também casos onde acontece a fraqueza dos músculos respiratórios. Ela também pode ser secundária a manifestações como a taquipneia compensatória, né? Essa alteração do ritmo, né? Que pode ser devido a uma hipoxemia ou uma acidose, por exemplo. E também a dispneia, ela pode ser secundária a alterações psíquicas, né? Por exemplo, se a gente pensar numa crise de ansiedade, né? Uma crise de pânico, a dispneia, ela também pode ser um sintoma secundário a essas manifestações. Então, com relação à fisiopatologia da doença, então, na verdade, a sensação de dispneia, ela pode ocorrer devido a uma demanda excessiva, né, de ventilação ou devido a um distúrbio ventilatório. A origem dessa sensação de dispneia, ela parece estar mais relacionada com a ativação dos sistemas sensoriais, né, que estão envolvidos com a respiração. Além disso, com o processamento dessas informações pelos centros nervosos superiores e também pela influência de outros fatores, né, que incluem alterações de comportamento e aspectos cognitivos. Então, na verdade, né, existem diversas vias que estão envolvidas, como a gente estava falando. Essa sensação de dispneia, ela vem a partir
de receptores, né, que acabam subindo para as vias nervosas superiores através das vias aferentes, né, então, através do nosso centro cortical de percepção, né, sensorial, nosso centro somatosensorial, esse estímulo acaba sendo processado e a gente tem, consequentemente, através, né, das vias eferentes, essa reação corporal, que pode ser através da musculatura ou de outros mecanismos, né, que a gente vai ver a seguir. Então, na verdade, a dispneia, ela nada mais é que uma combinação desses estímulos, né, desses sinais eferentes e aferentes que vão contribuir para essa sensação de dispneia através do próprio processamento, né, nas vias superiores, localizadas principalmente no centro cortical somatosensorial, né, localizado lá no lobo parietal, no nosso giro pós-central, onde acontece principalmente esse processamento. Então, na verdade, existem vários mecanismos envolvidos, né? Então, a gente tem envolvida a alteração nos centros respiratórios, alteração nos quimiorreceptores periféricos, uma resposta alterada, né, da musculatura respiratória. Vocês estão na frente aqui para mim. Também pode acontecer a partir de uma deficiência, né, na própria distensibilidade tóraco-pulmonar, bem como por uma alteração na permeabilidade das vias aéreas, uma alteração da permeabilidade capilar, ou uma própria alteração do sistema circulatório, né? Então, são vários mecanismos que podem estar envolvendo diferentes estruturas que podem acabar gerando essa sensação de dispneia. Então, os quimiorreceptores, eles são um dos mecanismos envolvidos, né? Então, através... Estou escutando mais para o Eu também. quimiorreceptor. Acho que travou. Então tá, então não era só eu. Às vezes eu acho que é eu que tranco, né? Mas não. Enquanto ela não vem, daqui a pouco volta, às vezes dá umas cortadas. Diana, recebeu o artigo lá? Sim, professor, obrigada, recebi. Agora estou revisando ele, incluso conjunto com Jonas, para ver como melhoramos essa introdução. Para darle aqui um maior peso aí na... Voltei, só me avisem onde que eu parei, que eu segui a aula. Voltou. Deixa eu colocar de Os host. receptores para nós. Beleza. Quimiorreceptores, tá, beleza. Obrigada, Andréia. Então, Te liberei para apresentação. beleza. Apareceu aí? Foi. Tá. Então, na verdade, como eu estava falando, vários mecanismos, né, eles participam, né, estão envolvidos nessa fisiopatologia da dispneia. Então, esses quimiorreceptores, né, que são os receptores químicos que estão em diversas estruturas responsáveis, né, pelo nosso sistema respiratório, eles podem tanto perceber essa diminuição da saturação de oxigênio, quanto perceber o aumento do gás carbônico, né, em uma acidose, e eles vão acabar respondendo com estímulos centrais que geram essa sensação de dispneia. Então, existe um papel direto, né, da hipoxemia aguda para o desenvolvimento da dispneia, mas ele é relativamente pequeno, porém a hipercapnia, né, ela acaba demonstrando uma associação mais clara com o aumento do esforço ventilatório e da dispneia, né, e já em seguida a gente vai falar um pouco mais sobre essa hipoxemia e essa hipercapnia para quem não tem tanta familiaridade com os termos. Então, na verdade, né, os mecanoreceptores, né, por sua vez, eles podem ser estimulados através do estiramento ou também devido ao aumento, né, de tensão nas vias aéreas, e, portanto, eles podem responder ao aumento, né, desses volumes pulmonares e a inflamação, né, um processo de inflamação, né, comumente parenquimatosa,
E já os receptores vasculares, né, pulmonares, eles são estimulados com alteração de pressão na circulação pulmonar e eles vão se correlacionar principalmente com a sensação de dispneia, associada a uma hipertensão pulmonar e também ao tromboembolismo pulmonar, né, que são os fatores mais comuns que vão gerar essa dispneia através do estímulo dos receptores vasculares. Todas essas informações, então, sensoriais, na verdade, elas são integradas, né, no córtex sensorial, e isso vai contribuir para uma sensação de esforço ao respirar, então, e a fraqueza da musculatura respiratória ou a ineficiência mecânica também em responder a esses estímulos dos centros respiratórios superiores parece explicar melhor, né, a dispneia associada a algumas doenças neuromusculares, né, que acabam afetando essa capacidade, né, essa eficiência muscular. Então, na verdade, essas informações sensoriais, né, elas sobem através das vias aferentes, elas vão ser processadas no nosso córtex cerebral sensorial, localizado no nosso lobo parietal, né, através, logo atrás, ali na região do nosso giro pós-central, onde é o nosso centro de processamento, né, então essas informações, elas vão, como eu falei anteriormente, serem levadas ao restante do corpo, né, através de uma reação pelas nossas vias aferentes, que vão causar justamente essa dificuldade, nessa sensação de esforço ao respirar. Então, na verdade, cerca de 2/3 dos casos de dispneia, eles são causados por doenças respiratórias, né, ou cardiovasculares. Nessas doenças, quando o principal sintoma observado é a dispneia, cerca de 85% dos casos são relacionados, né, a doenças como asma, DPOC, pneumonia e a isquemia miocárdica, além da doença pulmonar intersticial e algumas causas psicogênicas, né? E a dispneia crônica, na sua maioria, está mais relacionada com 4 diagnósticos principais, que são a asma, o DPOC, a doença intersticial pulmonar e a própria disfunção miocárdica. Então, na verdade, o sistema respiratório, né, ele precisa atender às demandas metabólicas do organismo. Então, existem vários mecanismos que estão envolvidos, né, nessa dispneia. Então, na verdade, não somente, né, as vias aferentes sensoriais, o córtex sensorial e as vias eferentes, né, motoras, mas existem vários mecanismos envolvidos, né, através dos quimireceptores, dos mecanorreceptores que estão localizados tanto nas vias aéreas, nas aferências viscerais, nas aferências musculares, e a gente ainda tem a influência aí de diferentes áreas, né, do nosso sistema nervoso central, não somente o nosso córtex, não somente o nosso cérebro, mas também outras estruturas, como o tronco cerebral, né, onde a gente tem localizado, por exemplo, o bulbo, que é o nosso centro respiratório. E, além disso, a gente tem a influência aí do nosso sistema nervoso periférico agindo, né, através dos nossos pares cranianos e encefálicos, onde, por exemplo, né, nos nossos pares cranianos, a gente tem o 10º par craniano, que é o nervo vago, que tem uma influência direta, né, nesses receptores, que podem influenciar na sensação de dispneia, inclusive, né, através de estímulos que podem minimizar ou prejudicar mais ainda esse estímulo, né? Então, a gente tem, além disso, né, diferentes pares cranianos que são responsáveis por inervar musculaturas importantes, né? Por exemplo, o nervo acessório, nosso 11º par craniano, responsável por inervar musculaturas como o trapézio, né, e o sternocleidomastoideu, que fazem parte da musculatura acessória, né, de respiração. E, além disso, a gente tem aí, né, a inervação responsável pelo próprio músculo diafragma, né, entre outros músculos que fazem parte dessa respiração. Então, na verdade, a dispneia é uma sensação que envolve, né, um mecanismo complexo, com várias estruturas envolvidas, vários tipos de receptores e diferentes mecanismos. Então, falando um pouco mais em relação aos mecanismos, né, da dispneia, existem diversos locais que são responsáveis por essa ativação neural relacionada com a sensação de desconforto respiratório. Então, além do córtex, né, como eu falava anteriormente,
A gente tem o próprio sistema límbico, que faz parte, né, dessa influência, então, um sistema límbico que está relacionado também com as nossas emoções. Então, a gente sabe que a resposta emocional, ela influencia diretamente o grau de dispneia, né, e na prática isso é bem observado. E, além disso, a gente tem estruturas, né, principalmente as que fazem parte do tronco encefálico, como a ponte ou o bulbo, que tem relação direta com esse processo. Então, dentro dos mecanismos, né, a gente tem o estímulo dos centros respiratórios, né, então, através do estímulo dos centros respiratórios, acontece um aumento da atividade da musculatura respiratória, o que acaba resultando, né, numa hiperventilação secundária a, por exemplo, alterações na relação entre a ventilação e a perfusão, também a acidose metabólica, e, além disso, né, pode ser secundária a estímulo de receptores pulmonares e da própria parede torácica. E é importante a gente dizer que, para um mesmo nível, né, de resposta ventilatória, a intensidade da dispneia, ela também vai depender da natureza do estímulo, né, de qual é a etiologia desse estímulo. Outro mecanismo, né, que pode acabar gerando a dispneia é a hipercapnia aguda, né, então, que eu citei anteriormente. Como eu disse, né, a hipercapnia aguda ela é um estímulo ventilatório mais forte que a hipoxemia, né, então a hipercapnia, ela se relaciona, ela é definida como a presença, né, de doses excessivas de dióxido de carbono, né, no sangue, e essa hipercapnia aguda, né, ela acaba gerando a dispneia através do estímulo dos quimiorreceptores bulbares, né, que são esses receptores químicos que acabam detectando essas alterações na concentração, né, de CO2 e no próprio pH também sanguíneo. Esse estímulo de quimioreceptores, então, eles podem gerar, né, identificar essas alterações no pH do sangue arterial, na concentração de CO2 e de oxigênio, e eles podem ser detectados, então, pelos quimiorreceptores centrais e periféricos, e também a estimulação desses quimiorreceptores, ele vai causar um aumento na atividade motora respiratória consequente, como reação, né, a esse estímulo. Então, na verdade, é importante a gente dizer que a dispneia é produzida tanto pela hipercapnia, né, pela concentração de CO2, quanto pela hipóxia, ela resulta em grande parte dessa atividade motora respiratória que é induzida em função dos nossos receptores químicos. Além disso, né, a hipoxemia aguda, então, enquanto que a hipercapnia, então, ela se relaciona com o alto nível, né, de CO2 no sangue, a hipoxemia, ela está relacionada com um baixo nível, né, de oxigênio no sangue, e ela acarreta, né, na dispneia através também do estímulo dos quimioreceptores periféricos, né, principalmente os carotídeos e os aórticos, que são aqueles receptores responsáveis por detectar alterações na concentração de oxigênio, né, e de CO2, e no pH sanguíneo também. E é importante dizer que a hipoxemia, ela pode provocar uma sensação de desconforto, né, respiratório, de uma falta de ar, mesmo que não haja uma resposta ventilatória evidente, né, uma taquipneia, por exemplo, né, e isso pode acontecer durante o exercício, né, em condições hipóxias, por exemplo, e também níveis, né, progressivos de hipóxia podem causar dispneia progressiva. Tá dizendo que a reunião vai acabar em 10 minutos, tá, pessoal? Só para avisar que se fechar a gente volta. Então, além dos estímulos dos quimioreceptores, né, essa dispneia ela pode acontecer através do estímulo dos mecanoreceptores, né, então esses mecanoreceptores, eles são aquelas estruturas responsáveis por monitorizar, né, as alterações na pressão, no fluxo e no volume do sistema respiratório. Então, através desse estímulo dos mecanoreceptores, a informação é processada no sistema nervoso central, e isso vai acarretar na modulação, né? Então, através disso, que o sistema nervoso central consegue modular a intensidade da dispneia, através dessa monitorização, né, da pressão, do fluxo e do volume.
E, além disso, né, existem receptores de vias aéreas superiores e na face, em território do nervo trigêmeo, né, que ajudam a reduzir a dispneia também através do estímulo do nervo vago, né? Então, por exemplo, a gente sabe, né, que o ar frio na face, por exemplo, ou um fluxo de ar sobre a face durante o exercício, eles auxiliam, né, eles favorecem na redução dessa sensação de dispneia, bem como, né, um fluxo de ar quente no rosto ou uma própria anestesia local podem acabar piorando essa sensação de dispneia, né? Então, esses mecanoreceptores não estão localizados somente nas vias, né, ventilatórias, mas também em algumas áreas que possuem, né, relação principalmente com os pares cranianos, que podem gerar estímulos, né, que acabem piorando, né, prejudicando ou favorecendo essa sensação. Então, esses mecanoreceptores, além da face, né, existem os mecanoreceptores pulmonares, que são, né, os principais envolvidos, né, que levam as informações ao sistema nervoso central através do nervo vago. Essas informações, elas funcionam através de 3 mecanismos principais, né, de adaptação lenta, então, que monitorizam principalmente o volume, adaptação rápida ou de irritação, que vão monitorar modificações rápidas de volume, estímulo mecânico, ou partículas irritativas e químicas, né, por exemplo, numa situação alérgica, e fibras também do tipo C, que são fibras não mielinizadas aferentes, né, que conduzem estímulos mecânicos e químicos, são geradas, né, pelos receptores J e que fazem parte das pequenas vias aéreas e capilares pulmonares, né, então são as 3 principais formas, né, em que essas informações são levadas dos receptores mecânicos pulmonares até o sistema nervoso central. Outra forma, né, além dos receptores químicos e mecânicos, é a sobrecarga mecânica do sistema respiratório, né, outro mecanismo relacionado com a dispneia. Então, ele vem através da sensação de aumento de esforço, né, então, por exemplo, aumento da resistência de vias aéreas, comumente observado em doenças obstrutivas, diminuição da complacência também, né, na distensibilidade pulmonar ou torácica, que pode ser observado em fibroses pulmonares, por exemplo. Também diminuição da capacidade dos músculos respiratórios em gerar pressão, que pode acontecer, por exemplo, numa miopatia ou numa paralisia, né, por exemplo. Outro mecanismo é a dissociação neuromecânica, né? Então, essa dissociação neuromecânica acontece através de impulsos neurais eferentes do sistema nervoso central inadequados, né? Então, essas respostas musculares inadequadas do sistema nervoso central, que podem acontecer tanto a partir de uma lesão ou uma doença, né, no sistema nervoso central, quanto, por exemplo, a partir de um efeito de drogas, né, abusivas, que podem estar relacionadas, né, acabam por afetar diretamente esses impulsos neurais, gerando, então, sensações como a de dispneia. Além disso, a dispneia ela pode acontecer através de um transtorno na liberação e utilização do oxigênio pelos próprios tecidos, né? Então, a gente tem como exemplo, por exemplo, a anemia, né? Onde acontece a fadiga muscular, através dela uma maior acidose tecidual, né? E da insuficiência cardíaca, através do estímulo de fibra C, e no próprio descondicionamento, né, físico, através do metabolismo anaeróbico, né, que acaba despertando em baixos níveis de exercício, levando uma maior acidose lática, né, então acaba acontecendo também através, né, desse transtorno na liberação e na própria utilização, mecanismo de utilização do oxigênio pelos tecidos. Então, na verdade, né, existem vários mecanismos que estão envolvidos, né, com a dispneia. Então, essa tabela ela acaba trazendo, né, diferentes condições clínicas que podem estar relacionadas, dividindo, né, então, por mecanismos fisiológicos que podem estar relacionados com a dispneia, né, então, não vou me ater muito, né, em função do tempo da aula, mas a gente tem aí uma separação, né, das condições clínicas de acordo com esses mecanismos que podem estar envolvidos, né, com esse desconforto respiratório gerado.
Na verdade, como nós vimos, né, no início da aula, existem 3 principais sintomas que estão relacionados diretamente com a dispneia, né, que são o aperto no peito, a sensação de esforço, e o desconforto respiratório. Então, se a gente for relacionar cada um deles, né, com os principais mecanismos que nós vimos até agora da dispneia, nós vemos que o desconforto respiratório, né, ele está envolvido principalmente com o aumento do impulso respiratório, sobretudo com a presença, né, de hipóxia ou de hipercapnia, né, são os principais mecanismos, né, através dos quimioreceptores, então, que vão gerar esse desconforto respiratório. Já a sensação de esforço, né, de esforço respiratório, ela está relacionada principalmente a uma carga muscular aumentada, né, por exemplo, em situações de alteração da própria mecânica ventilatória e também em situações de músculos enfraquecidos, né, numa própria alteração da neuromecânica envolvida. Em situações, por exemplo, de fadiga, de paralisia ou de aumento do volume. E já essa sensação de aperto no peito, sugere-se que ela está mais relacionada com alterações como a broncoconstrição, né, essa diminuição, então, do calibre, envolvidos com doenças como, por exemplo, né, a asma. Então, na crise asmática é onde mais acontece essa sensação. Trazendo agora, então, alguns achados clínicos, né, para a gente relacionar com essa dispneia. Então, na verdade, a duração, a gravidade e a periodicidade da dispneia, elas vão influenciar numa... Travou? Né, severa. Voltando. Voltou. Tá, caiu de novo? Caiu. Esse ela, acho que só, desculpa, só aproveitar, eu acho que então, como o tempo está encerrando, acho que a gente fecha Claro. e volta, pode ser? E volta, né? Já tá indo para o final Tá, também aqui. tá dando 1 minuto aí, aproveitar que Uhum. deu essa travada e já... Beleza, daí a gente... Então, dando continuidade, então, reservei essa parte para a gente falar um pouco mais sobre alguns achados clínicos, né, mais relacionados com a dispneia. Então, na verdade, a duração, a gravidade e a periodicidade da dispneia, elas vão influenciar diretamente a avaliação clínica. E as manifestações clínicas, elas também são dependentes, né, da etiologia da doença. Então, por exemplo, uma dispneia severa, né, observada, ela pode estar relacionada com um sinal, né, de um agravamento de uma doença, mas também, né, alguns casos em que existe uma ausência, né, de manifestações clínicas claras, né, uma ausência de histórico claro de doença do sistema, né, cardiopulmonar, ela pode estar relacionada, né, com um pneumotórax, uma embolia pulmonar ou um próprio aumento da pressão ventricular, né, se o paciente apresentar essa dispneia severa sem histórico, né, que pode influenciar. Então, um pneumotórax, né, espontâneo, por exemplo, além da dispneia, ele normalmente está associado a uma dor torácica, né, e já em casos, né, de embolia pulmonar, ela pode ser suspeitada, né, quando a gente observa essa dispneia num paciente e ele possui um histórico, por exemplo, né, de uma cirurgia recente, com menos de 4 semanas, faz terapia, né, com uso de estrogênio, ou ele apresenta outros fatores de risco para trombose venosa profunda, né? Então, se um paciente com algum desses históricos, né, apresenta a dispneia, a gente pode suspeitar, né, de uma embolia pulmonar. Já no caso, né, se a gente observa também, além disso, uma dispneia sem achados radiográficos importantes ou uma hipoventilação importante, também existe uma maior chance do paciente que apresenta dispneia apresentar, então, uma tromboembolia pulmonar.
Então, falando um pouco dos tipos, né, de dispneia, dos tipos de aparecimento, né, então existe a dispneia de esforço, que é essa dispneia, né, que a gente conhece, que ela aparece principalmente durante uma atividade física intensa, né, ou se ela aparecer em uma atividade física leve ou moderada, né, a gente pode suspeitar de alguma alteração, né, então a dispneia de esforço em si, ela não reflete necessariamente uma patologia pulmonar, né, mas ela pode acabar sendo um fator aí que revela uma insuficiência cardíaca. Então, ela pode ser observada, né, em alguns casos, se for observada, né, uma dispneia, principalmente em uma intensidade de exercício que não condiz com o nível de desconforto apresentado. Além disso, né, existe a dispneia paroxística ou noturna, né, que também é conhecido, que é aquela dispneia que surge durante o sono com uma repentina sensação de sufocação. Então, quando a pessoa acorda, né, se sentindo sufocada, acorda com falta de ar, e essa sensação, ela pode ser minimizada, né, pelo ato de sentar ou até mesmo levantar à procura de uma área mais arejada para aliviar essa sensação, né, que normalmente acontece. A pessoa, para aliviar essa sensação de falta de ar, de sufocamento, ela precisa se sentar, ou às vezes o paciente dorme, né, já mais sentado, ou ela levanta à procura, né, de uma janela, de alguma liga o ventilador, por exemplo. Essa dispneia, né, paroxística noturna, ela está comumente associada a uma insuficiência cardíaca, né, então, se ela está associada com desconforto respiratório, né, durante pequenos esforços, né, a dor, então, na região, né, acima do abdômen, associada também a edema, né, de pernas, principalmente o edema em cacifo, que a gente conhece, e é um dos sinais clínicos, né, essa dispneia paroxística noturna, esse desconforto em que o paciente necessita dormir, né, com 2 ou mais travesseiros, fazem parte aí dos principais sintomas clínicos que acabam identificando a insuficiência cardíaca congestiva. Existe também a platipneia, né, que é aquela dispneia que ela surge em ortostase, então quando o paciente levanta, quando o paciente fica de pé, ele acaba gerando esse desconforto respiratório. Então, essa dispneia, essa platipneia, na verdade, ela está associada principalmente a síndromes hepato, né, pulmonares, ou também no shunt intracárdico, ou arteriovenoso, né, que é quando a circulação está preservada, porém a troca gasosa, né, ela não é tão eficiente. Existe também a tropopneia, né, que é esse desconforto respiratório ao deitar, né, de decúbito lateral em um dos lados. Então, nesse caso, o decúbito preferencial, né, é para o lado são, né, para o lado saudável. Então, e isso pode indicar situações, né, como um derrame pleural secundário, né, uma insuficiência cardíaca congestiva, bem como uma situação de obstrução brônquica. Então, para avaliar a dispneia, na verdade, né, como nós falamos inicialmente, a dispneia por si só, na verdade, ela não é um diagnóstico, né, ela é uma sensação, ela é um sintoma. Então, assim como, por exemplo, a gente pode fazer a relação com a dor, né, que é uma sensação subjetiva que pode estar indicando, né, algum outro tipo de disfunção. Da mesma forma, a dispneia em si, né, ela é uma sensação, ela é um sintoma. Então, para a gente avaliar diretamente a dispneia, a melhor forma, né, as formas mais usuais são através de escalas subjetivas, né, que podem ser utilizadas. Então, a escala análogo visual, tal como a dor, ela pode ser utilizada para o paciente, né, indicar a sensação, né, o nível de dispneia, o nível de desconforto respiratório, bem como a escala numérica, ou mesmo a escala de Borg também é utilizada, né, para o nível de dispneia. E existe também uma escala específica de avaliação do impacto da dispneia, né, gerada pela Medical Research Council, que ela é uma escala, essa é a escala modificada, então, que ela vai de 0 a 4, né, em que se descreve, então, essa dispneia, então, indo, né, progressivamente
de acordo com a piora da dispneia, sendo o grau 1, então, o paciente que não apresenta dispneia, a não ser durante exercícios extenuantes. O grau 1, então, seria a dispneia, né, a partir, né, da corrida no plano ou subindo uma inclinação leve. O nível 2 seria, então, devido à dispneia, caminha no plano mais vagarosamente do que pessoas na mesma idade, ou quando andando no plano em seu próprio ritmo, tem que interromper a marcha para respirar. O nível 3 seria aquele paciente que interrompe a marcha para respirar após caminhar em torno de 100 metros, né, ou após andar poucos minutos no plano. E já o nível 4 seria aquela dispneia que impede a saída de casa, ou o paciente já apresenta a dispneia simplesmente, né, ao vestir-se ou despir-se. Então, pequenos, né, esforços já geram esse grande desconforto. Então, para a investigação da dispneia, né, na verdade, se o paciente apresenta essa dispneia, a investigação, ela passa principalmente pela história, né, do paciente, por uma anamnese, pelo exame físico, tentando detectar alterações que podem estar gerando, né, essa dispneia. Então, tentando relacionar com qualquer uma dessas patologias ou alterações que a gente falou no decorrer da aula. Então, exames que podem ser realizados, né, além do exame físico, em que é importante observar o padrão ventilatório do paciente, né, alterações posturais que podem gerar, observar, né, o próprio nível de desconforto do paciente, né, aos pequenos esforços. Pode ser feita oximetria, gasometria arterial, uma radiografia de tórax, tomografia computadorizada, a própria espirometria, né, o hemograma, um eletrocardiograma, teste ergométrico, algum estudo hemodinâmico ou teste cardiopulmonar de exercício, bem como uma cintilografia pulmonar ou uma arteriografia pulmonar. Então, na verdade, a dispneia ela é o sintoma, né? Então, através da avaliação, o que a gente vai buscar justamente é quais alterações que podem estar levando a essa dispneia apresentada pelo paciente. Então, era mais isso, a ideia geral, para a gente entender um pouquinho mais os mecanismos. Se alguém quiser alguma dúvida ou algum comentário. Muito bem, Cela, muito bem. Parabéns pela apresentação. Achei muito legal, foi desde o nervo vago até a avaliação ali, né? Foi bem amplo mesmo, assim. Muito legal, muito legal. Então, acho que a gente deixa aberto agora para perguntas e comentários. Eu vou aproveitar já e te perguntar, Cela, tu falou ali da questão das influências neuromecânicas até, né, da parte muscular. Não sei se chegou da relação do Parkinson, assim, chegou a ver alguma coisa? Tem, assim? Não sei se tu já leu alguma coisa da relação a influência do Parkinson sobre a dispneia, alguma coisa específica, assim, da doença neural do Parkinson. Se tem alguma informação. Sim, Dé, obrigada pela pergunta. Na verdade, o Parkinson é bem interessante essa relação com as disfunções respiratórias, né? Porque não é o Parkinson em si que vai, por exemplo, levar o paciente a complicações ou a óbito, por exemplo, né? O que vai vir são as complicações decorrentes da doença, e uma delas é a parte respiratória mesmo, né? Então, os pacientes com Parkinson, por sintomas como, por exemplo, a rigidez, eles acabam tendo essa alteração mecânica, essa alteração de complacência pulmonar, né? Que acabam prejudicando, né, que acabam predispondo a situações de doenças pulmonares. Então, por exemplo, uma pneumonia, né, que pode ser um agravamento, levando esse problema a pacientes sérios, né, mas principalmente com relação a essas alterações mais neuromecânicas mesmo, né, envolvidas, por exemplo, com a rigidez de tórax mesmo. Ótimo. Vai ser secundário, assim, ao Parkinson. Vai ser uma coisa em segundo grau, assim. Não, muito bom, Cela. Então, professor, não sei se Eu tenho uma tá com o dúvida. microfone aberto. A Diana também. Mas vai lá, as gurias primeiro, depois não. Não, vai lá, Diana. Marcela, así, hay unas informaciones que se mandan pelo nervio vago
a estimular el nervio vago, eu não sei se também pode haver casos em los que se pode apresentar outro tipo de sensações, como por exemplo náuseas, ou, né, já que estimula o nervio vago como tal. Sim, Diana, boa relação, assim, através dessa estimulação, é bem comum a gente observar, né, os pacientes que apresentam dispneia, sensações como náusea, como tontura, né, por exemplo, relacionado, e eu acredito, né, que realmente tem a relação também com essa atuação importante do nervo vago, né, sobre esses mecanismos. Obrigada. Andréia, não tem nenhuma dúvida? Vamos ver o rumor, né, da casa dela. Ah, não, dessa vez tá bom. Eu acho Não que ela está ligou. digitando para não abrir o microfone. Ah, ela tá com... Ah, ainda tá boa. com... Obrigada, Andréia. Aula completa. Ah, então tá bom. Então podemos perguntar para a Andréia, porque ela entendeu tudo, né? Boa, boa, boa. Puxando o saco da orientadora. Esse aí é o perigo, né? A gente fazia antigamente isso. Não, mas deixa eu fazer uns comentários gerais, assim. Parabéns, tá, Marcelo? Super completo. Eu aprendi um monte de coisa e revi um monte de coisa que não é bem da minha área, mas é bem isso que a gente está fazendo, né? Pegando essa base de coisas que também vão influenciar sobre os aspectos de locomoção, né? É bem importante. Eu tenho minha dúvida até pela sistematização das aulas, tá? Mas as dicas que eu te dou para a aula, assim, uma coisa, eu senti um pouquinho de dificuldade, assim, em alguns momentos, porque tu trouxe muito fator, assim, e meio que, às vezes, também listado. Em algum momento, tu organizou um pouquinho até localmente as coisas, algo de controle neural, coisas mais periféricas e tal, mas eu senti um pouco de falta. Em alguns momentos, tu um pouco listou coisas, assim, né? E isso já me complicou um pouco. Acho que, de novo, para uma aula completa, tá super boa, mas se tu tivesse que dar essa aula mais vezes, eu te sugeriria, ao longo do tempo, achar esquemas assim para facilitar a vida dos alunos, né? Eu achei uma revisão aqui que me ajudou a ver algumas coisas que eu não sei se tu já viu, deixa eu ver se eu consigo... Ah, não me liberaram. Libera ali rosto para eu apresentar. Não precisa botar de rosto, só liberar ali. Não sei se sabe onde é que é, no botãozinho Eu te do botei de share host, screen. na verdade. Ah, então tá. Aí, por exemplo, achei essa revisão, mas assim, é uma revisão sobre uma situação específica também, né? Porque são sujeitos com DPOC ou sujeitos saudáveis, né? E tu mostrou um mundo de outras coisas, mas ali com o exercício tinha alguns esqueminhas que facilitavam. Não era esse, mas eu vi mais no final uma coisa... Não, aqui ainda é alguma coisa mecanística, relação de Borg com volume, né, corrente, que é uma coisa muito básica, assim, mas acho que para visualizar o básico é bom, só que, claro, tu foi muito mais a fundo, né? E aqui tem esse resumo que também é listinha, né? Na verdade, está bonito porque tem um exercício, mas também não está indo muito além do que tu fez. Mas eu pensei aqui, pelo menos nisso, assim, localizar um pouco esses controles, né? Se bem que eu acho que tu também fez um pouco, nem foi tanto. Mas o que eu ia te sugerir mais ainda, isso é mais forte ainda para o Locomotion, para todo mundo, e não só para o Locomotion, para o Confa, quando a gente tiver um trabalho de grupo, é o seguinte, ó, vamos pensar assim, a aula foi super boa, tá? Mas se eu, a Diana e o André fôssemos a tua banca, tá? De um concurso e tu tivesse dado essa aula, tá? A pergunta que eu te faria é o seguinte, o que faltaria de conteúdo nessa aula? Para uma aula de concurso, né? Exatamente nesse assunto que tu acabou de dar, o que tu sentiria falta, talvez? Eu senti falta mais da relação prática, assim, do que a gente faz no Locomotion, assim, sabe? Talvez correlacionar, assim, com as avaliações, com a parte prática, com o próprio exercício mesmo, né? Porque ficou muito mais focado ali na questão da doença e da mecânica,
da fisiopatologia mesmo, né? Então, foi o que eu senti falta, mas eu senti falta, assim, na hora de procurar literatura também, assim, eu tive um pouco de dificuldade nisso para montar essa aula, né? Daí eu acabei ficando naquilo que eu encontrei mais mesmo, assim, né? Foi uma dificuldade. Sim. O que eu senti? A tua aula foi, de novo, completa, assim, muito aprofundada sobre muitos fatores, e até tu deu exemplos até de algumas situações mais graves, assim, patológicas, né? Modelos clínicos, ou seja, uma aula que talvez tu tenha pego de uma base de alguém que trabalha com a parte de fisioterapia respiratória, mas até mais de fisiopatologia geral, assim, também, né? E menos, bem isso que tu falou, menos exercício. Aí uma sugestão que eu te dou, eu te lancei a pergunta para dar uma pegadinha, mas eu vou continuar com a pegadinha. Diana, se fosse nós três na banca, o que tu acha que teria faltado para ela, além do que ou até para confirmar, o que tu acha, além do que a Marcela falou, né? Vamos ir jogando a metralhadora giratória, só para... Não, assim, eu se senti falta com a parte prática, estou confirmando o que Marcela falou, de fato, ao final da apresentação eu pensei isso, bom, mas e no exercício, como trabalhamos com a Disney? Então, só confirmando que esse foi uma das coisas que eu já senti falta. Boa, boa, boa. Eu estou pegando aqui alguns trabalhos, só estou largando no ar para ver se eu dou alguma dica para vocês, né? O que acontece? A gente tem que cuidar em concurso, às vezes, de não puxar muito o saco da banca, tá? E, de novo, não é para essa aula, tá, Marcelo? Não é, de novo, se caso fosse, por isso que eu larguei, mas vocês não entraram, vocês não entenderam, então é uma coisa legal de exercitar. O que é bom sempre? É ver o que os caras da banca têm publicado sobre o assunto, né? Então, e aí apareceu, assim, teve um artigo ali um trabalho com o Danilo Berton, né, onde a gente mostra ali alguns fatores relacionados à fraqueza muscular e à dispneia crônica, né, alguns fatores da dispneia crônica mesmo, e aí ali aparecem uns fatores bem legais que tu trouxe entre vários, né, mas eu acho que esse seria algo ligado ao exercício, mas também outro ligado ao locomotion, que aí eu acho que é o puxar a sardinha para o nosso lado. Qualquer outra aula não daria essas coisas, mas nós temos que dar, né, quando for falar. Aí que eu estava na dúvida também, talvez tenha uma aula ainda sobre a parte prática, mas eu revi os títulos e não achei. Então eu senti falta mesmo, assim, eu acho que... E outra coisa, isso não serve só para a aula do locomotion, acho que serve para tudo, assim. Pô, se a gente trabalhou com isso, tem que puxar a nossa sardinha para o nosso lado. Eu vou dar o exemplo, para a Marcela fica mais fácil dela entender o caso, por exemplo, se fosse do Parkinson com os APAs, né? Claro que tu vai ter que jogar um espaço ali sobre aqueles modelos funcionais, os acinéticos, hipercinéticos, né? Tem que puxar a sardinha, mesmo sabendo que em qualquer outra aula não dariam tanta atenção, mas a gente tem que dar, até porque a gente está produzindo coisas bem atuais sobre isso. E no caso esse do exercício, agora voltando para a aula de hoje, a resposta boa seria assim, realmente, tem trabalhos muito interessantes, né, sobre caminhada, sobre o DPOC, né, sobre a doença intersticial pulmonar, né, e alguns fatores ali que a gente viu, onde a dispneia aparece como um limitante de exercício, né. De novo, não é, tu até talvez tenha falado, mas aí tem que puxar a sardinha, né. Aí, resumindo um pouco, mostrar o estudo da Gabi lá, o mestrado do Queiroz, onde a gente viu que era a dispneia que limitava a velocidade de caminhada deles, né? Diferente da insuficiência cardíaca crônica, que aparecia a dispneia também, mas tinha um limitante anterior, mais fisiológico, que era o que a gente chamava de custo ventilatório, né? O VCO2, VE-VCO2, né? Então, que alguns chamam de eficiência ventilatória. Isso limitava o exercício nos pacientes com insuficiência cardíaca crônica, né? Já no DPOC não apareceu tanto isso, né? Apareceu mais foi a dispneia mesmo, e no DIP mais ainda. Então esses fatores, essas coisas, acho que tu tinha que abordar, embora a gente saiba que é muito simples perto do que tu foi lá no mecanismo, mas quando tu fosse falar da parte clínica, aí é menos desculpa ainda para não falar dos trabalhos nossos mesmo, né?
E aí eu fiz a pegadinha, lembrem disso, numa banca, mas tem que cuidar, tá? Porque às vezes tem isso também, a pessoa quer só citar os autores e às vezes bota até coisa que não tem a ver, então é perigoso, sabe? Sabe-se que vai jogar com aquilo, tem que jogar na segurança, porque o cara que mais entende, ou entende bastante do assunto, está ali escutando isso. Que mais, gente? Tá, mas apareceu isso aí, né, sobre a questão da dispneia como um limitante de exercício. Isso para nós é importante, porque tem a ver com os nossos mecanismos, né? Então, eu falei bem rápido, mas lembrar daquelas mensagens mais importantes. O que acontece? Está dentro daquilo que a gente mais vê no locomotion, na parte patológica. As pessoas decidem caminhar em velocidades onde o custo metabólico é maior, né? Eles caminham naquela zona descendente da curva de custo metabólico em função da velocidade, né? Eles andam mais para a esquerda, onde o custo é maior, em função de uma limitação, que varia um pouquinho. No insuficiente cardíaco é a eficiência ventilatória, né? Nos DPOCs não apareceu tanto isso, mas apareceu já o sintoma, né? Que pode ser originado por outras coisas, né? Mas até por fraqueza respiratória também, se bem que no ICC a gente lançou como hipótese que intervenções com força de treinamento inspiratório, muscular inspiratório, poderia melhorar a velocidade de marcha, né, por causa dos mecanismos relacionados. Mas no DPOC e no DIP, isso parece ser muito importante, né, algo que reflita, diminua um pouco os problemas relacionados à origem, né, e inclusive com algumas coisas um pouco já de repercussão. Por exemplo, os DPOC avançado, eles têm muitas vezes a redução de força muscular, né, que provavelmente é por um problema cardiovascular gerado pela doença em si, na parte respiratória, né? Então, nesses casos, assim, tu pode até pensar em até treinos de força em conjunto também, isso pode auxiliar eles a reduzir a percepção, reduzir essa queda de força, esse déficit de força, e aí reduzir também a percepção sobre a dispneia, né? Mas tudo isso a gente só lançou como ideia, porque tem que se testar mesmo. A gente só fez o estudo observacional e viu que limitou mesmo, né? Então, eles gastam mais energia para caminhar, e a coisa interessante é que o gasto de energia não era maior se tu botar o controle, né, o sujeito controle, a caminhar naquela velocidade baixa. Isso também foi uma coisa que a gente viu, que até hoje o Marcelão não acredita muito, ele acha que possa ter, vamos deixar entre nós, algum problema, inclusive assim, ó, não um erro de análise mesmo, mas até talvez um viés de entrada de sujeitos. Por exemplo, no hospital lá, os nossos sujeitos, os DPOCs e os DIP, são sujeitos altamente estimulados. Eles são pacientes que estão há muitos anos indo lá na clínica, então eles têm muita intervenção já, né? E isso é um viés de entrada nos experimentos, né? Obviamente a gente analisa, tem que cuidar, a gente teve que dizer até no final que esses sujeitos eram relativamente treinados, né? E então pode ser que aconteça em pacientes que não vão tanto ao médico e, portanto, cuidam menos da saúde e muitas vezes treinam menos, né? Tem menos atividade física, por exemplo, que possa ter ainda um adicional de custo metabólico, né? Não só o fato deles andarem mais lento, mas também que a própria curva como um todo seja um pouco mais alta. E isso também adicionaria mais problema de mobilidade. Tá, falei demais, mas só para trazer algumas coisinhas que eu puxei assim do que vem das nossas linhas, que isso poderia estar ligado à dispneia na parte clínica, tá? Mas a aula foi super boa, é só para puxar sobre aquela coisa de concurso e pensar no assunto já com a nossa... puxando a brasa sempre para o nosso lado. Parabéns, ficou bem bom. Beleza, obrigada pelas sugestões, prof. Vou cuidar para as próximas. Tá, mas me faz assim, ó, Andréia, tu que entendeu tudo da aula, qual é o método padrão ouro para avaliar a dispneia? Tu tá lá com teu aluno, né? Tu tem que avaliar. Eu tenho quase certeza que a Marcela falou, né? Mas é que ela falou tanta coisa complicada, eu fiquei só seguindo o raciocínio dela e nem lembro, mas vamos voltar para o simples, né? Só para ouvir o ruído dela, vamos ver como é que fica. Não recordo. Mas como tu disse que entendeu tudo? Ah, talvez aí a Marcela, vocês são super corporativistas agora. A Marcela vai dizer que nem falou disso.
Vai lá, Marcela, então responde aí. Seria a escala para avaliação de dispneia? Sim, a escala qual é? Dá algum Peraí, detalhe sobre isso? deixa Não, eu como botar. assim? Tu vai buscar no... Não, eu ia botar. Não Eu pode coloquei olhar, ela. não pode colar. Não, eu ia colocar ela de Tô volta brincando. na tela. Ali, ó, já começou, né? Agora, Borg. Isso aí. Não, que eu saiba é um Borg, né? Mas aí eu também não lembro bem de É detalhe. que tem Uma CR10, a MRC que eles usam, que é uma escala de avaliação de impacto da dispneia do exercício, né? Que foi aquela que eu apresentei. Tu vê, eu acho que nos nossos artigos a gente trabalhou, era uma Com Borg Borg. mesmo. O Borg é bem utilizado, né? E aí a pergunta, eu acho que só tem que alterar um pouquinho, porque até para lembrar, a escala de Borg, ela é uma escala que não foi feita só para o exercício, ela foi feita para mais coisas que eu não lembro agora direito, né? Para alguma coisa Tem ligada ao para exercício. desconforto, para E aí fadiga, para... Aí a gente usa aquela história de membro. Tem uma que é a de esforço mesmo, né? Que é uma coisa mais geral, né? Aí eu acho que quando a gente usa essa da respiração, a gente fala alguma coisa sobre a respiração, né? Não sei se vocês lembram, mas era mais ou menos isso que eu queria chegar, né? Desculpa, Marcelo, me Não, metendo. pode falar, mas pode falar. Eu lembro ali no estudo da revisão sistemática da caminhada em água rasa, eu lembro alguns estudos mostravam, tipo, fazer a escala Borg, respiração, e o Borg membros inferiores, chamavam, um negócio assim. Eles distinguiam, assim, a nota que o cara dava para essa... A gente Dá para usou chamar fadiga central e periférica, não sei se dá para no da chamar Gabi disso. a gente Assim. usou a Borg CR10, tá? Que é aquela de 0 a 10, é a modificada. E aí a gente usou para esforço de perna e para dispneia. Então as perguntas eram um pouco alteradas, né? Era sobre a questão da respiração mesmo, né? Como tu te sentiu em relação à respiração, né? Que é algo mais central, né? A gente geralmente usa assim, mas ali tem que dizer mesmo respiração para marcar dispneia, para ser um Borg aplicado à dispneia. E a outra de perna, tu tem que dizer também como é que tu te sentiu sobre o cansaço das tuas pernas, que aí também tu localiza, tu tenta jogar algo para mais periférico. Mas era a CR10, tá? Era essa pelo menos foi o que a gente usou. Aí tá, tu já falou, Marcela, de uma outra MCR, que aí eu não, talvez seja até mais aplicada ainda, mas a gente usou essa. Pode volver a mostrar? Não, para Marcela, que se pode mostrar novamente a escala. Eu acho que tu mostrou uma coisa. Tu me libera, prof. Como assim? Porque vocês vão É botando que eu te botei host. de host. Não, peraí, eu liberei para todo mundo. É só tá. clicar ali no botãozinho, no cantinho da Então, seta. peraí. Não precisa botar host. Tem no cantinho, só para saberem, ali no compartilhar tela, no botão verde, tem uma setinha num cantinho para quem é host. Vocês não vão ver, né? Mas aí tu bota ali para múltiplos participantes liberarem na tela. E temos 7 minutos e 30 aqui. Tá. Essa aqui que eu falei, ó. Que ela é utilizada para impacto da dispneia, né? No exercício mesmo, na funcionalidade, né? Então, ela vai de 0 a 4, daí vai de sem dispneia não ser durante o exercício extenuantes até a dispneia ser um fator impeditivo para a saída de casa, né? É uma outra coisa, sim. Isso, daí é uma escala, na verdade. Como a pessoa lê ali, eu acho, e aí ela vai se ajustar onde ela mais se vê. Isso, Porque são coisas diferentes, né? Tu não vai pedir para a pessoa caminhar, correr, né? Isso. Ela tem que ler e se tipo um ajustar. roinhar, assim, pro Parkinson para a dispneia, né? Nesse caso. É uma escala de estadiamento da dispneia, né? Para ver em que estado que está o desconforto. O quanto a dispneia impacta, né? No dia a dia. Mas daí, de novo, né? Ela está muito numa relação de doença, né? Nesse caso. Uma pessoa saudável não vai apresentar dispneia, né? Interrompendo, por exemplo, a marcha depois de 100 metros, né? Então, ela serve muito mais para a gente ver
o impacto da dispneia mesmo relacionada a doenças, né? Mas aqui antes eu tinha trazido também, né? E aí o Borg, a escala modificada mesmo, isso aí. de 0 a 10. 0 a 10, sim. Daí eles dão outros exemplos, né? Da escala análogo-visual e da escala numérica, mas a Borg é mais utilizada mesmo, assim, para essa análise, né, do desconforto ventilatório, da dispneia durante o exercício, por exemplo, né? Que a gente consegue aplicar no paciente. E aí tem as classificações, né, de nenhum desconforto respiratório, desconforto muito leve, moderado, um pouco forte, né, máximo. Sim, e eu esqueci de um trabalho agora falando, tu vê que a gente faz coisas, só que eu acho que ali talvez não tivesse nem a dispneia, eu não lembro, mas teve um trabalho também do Pedro Schons, né, que a gente viu uma outra linha que a gente não vai, o grupo não tá mais estudando, mas a gente abriu aquela porta e tem coisas muito interessantes. O que acontece? Então, eles têm esse grande limitante da dispneia para o exercício, né? Esse DPOCs, né? Então, é bem comum isso. O que a gente viu no estudo do Pedro? A gente botou os caras para saltar, fazer saltos verticais, e o que a gente notou é que não apareceu dispneia durante os saltos, né? Só que a questão é que os médicos, inclusive, aí é uma coisa que não está no artigo, mas quando a gente propôs esse estudo lá, a primeira reação foi não pode porque é perigoso, porque é segurança e tal. E aí a gente acabou vendo, quando começou com os pilotos, que era o contrário. A questão, a instabilidade postural, o risco de queda, a percepção de medo deles é pior quando tu faz o exercício aeróbico, porque ali dá tempo de vir a dispneia, né? de aparecer essa situação. E, claro, seria muito mais se fosse um anaeróbico lático também, vamos combinar que provavelmente não é assim. Mas para atividades onde seja altamente anaeróbico alático, né, onde tu tenha o sistema fosfagênio atuando ali muito rapidamente e baixíssima utilização do sistema oxidativo, parece ser bem útil. O que a gente notou foi isso, que eles não tiveram nenhum caso de coisa, ou seja, tem ali um espaço de treino que possivelmente a área da saúde ainda não observou por um preconceito, assim, por uma visão até menor sobre o que é o exercício também, né? E aquela visão de que quanto mais intenso, mais perigoso é. Mas não é bem assim, não é assim, porque, por exemplo, sobre a dispneia, realmente não aparece neles, né? Quando tu faz testes de saltos. De novo, tem que cuidar, né? Não pode ser em muitas repetições, tem que ser pouquíssimas repetições, mas a gente sabe que treinos pliométricos podem ser feitos com pouca, né? Tem treinos de HIIT que a gente faz até 7 segundos, né? Então poderia ser feito. É tudo a se testar ainda, mas parece ser um campo promissor, só para dizer isso, né? Mas que a gente não andou mais, né? O Pedro Schons foi para a área do esporte, a gente meio que largou lá a respiratória, né? Eu até estou sem candidato, eu tô para ser descredenciado até do programa. Vou falar porque não apareceu mais aluno interessado. Bom, pessoal, acho que pelo andar da hora aí, vai encerrar a sala daqui a pouco também. Não sei se alguém tem algum último comentário, última pergunta para a Cela, senão a gente vai encerrando. Aluguei, né? Quase todo o tempo, foi mal, gente. Não, mas é ótimo, é ótimo. Então, acho que semana que vem, então a gente pulou uma semana, né? Então a próxima reunião é semana que vem, dia 25 de março. Vai ser com a Andrea. Isso, Andrea, sobre a parte cardiovascular, então. Então, semana que vem Coitada da Andréia. Já fica a temos dica, aula. né, do que eu falei. Tchau, tchau. Nos vemos daqui a pouco. Até mais, gente. Então tá. Tchau, tchau. Cela, eu acho que a gravação vai pro teu computador, eu acho. Isso, daí eu te só envio. pedir. Daí me manda, daí eu junto as duas e coloco no YouTube Beleza. depois. Então Então tá, faço até a daqui edição a pouco. depois. Até. Até mais, gente. Tchau, tchau. Valeu.